Homens, você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida de cada mulher? Você pode tomar o seu assento. Dia das Mulheres realmente é dia de comemorar, porque o Dia da Mulher é todo dia, né? O Dia da Mulher é todo dia a mulher está trabalhando, todo dia a mulher está aí investindo. E o interessante é que se nós pudermos olhar para o lado, nós vamos perceber que a maioria aqui também é mulher. A maioria que está aí entre nós, mulher, então é um prazer muito grande. E, gente, nós estamos aí com o coração pulsando em evangelismo. E não dá para nós conversarmos e falarmos de outro assunto sem tocar nesse tema, né? Evangelismo. É algo muito bacana, algo muito interessante. E eu coloquei como tema para essa mensagem hoje, eu coloquei evangelize no poder do Espírito Santo. Foi o tema que eu dei para essa mensagem. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos conhecem o versículo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19? Já está aí, ó. Está aí, ó. O texto, ele é um texto bem chamativo e interessante, porque quando Jesus menciona esse versículo, quando ele menciona esta frase, quando ele dá esta comissão, Jesus diz algo antes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18, para nós vermos o que Jesus falou, para depois dizer o que está escrito aí no 19. Mateus, capítulo 18, 28. Mateus 28, versículo 18. 28, versículo 18, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está afirmando para os seus discípulos algo muito poderoso. Toda a autoridade me foi dada. Eu detenho todo o poder no céu e na terra. E aí ele libera essa palavra para os seus discípulos, dizendo: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus liberou para os seus discípulos uma palavra. Jesus liberou para os seus discípulos uma ordenança: vá e faça discípulos, vá e faça seguidores, vá e fale o que eu tenho feito, o que eu ensinei para vocês, vá e ensine-os, e dê informações e dê instruções, ajude-os. Jesus deu essa comissão para os seus discípulos. Então, queridos, ele não deu essa comissão dizendo o seguinte: olha, eu morri e acabou meu tempo aqui na terra, e agora eu quero que vocês continuem o que eu estou fazendo. Não, ele foi bem taxativo, bem direto. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, portanto, e fazei seguidores. E, queridos, eu e você precisamos atender essa palavra liberada e permitir que o nosso coração se desprenda e se coloque disposto a realmente pregar, a anunciar o Evangelho. Vamos ver um pouquinho o que Lucas fala, porque Lucas escreve o livro de Atos, e ele escreve esse livro endereçado a Teófilo. E quando ele escreve esse livro endereçado a Teófilo, ele começa a contar para Teófilo algumas coisas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia agora em Atos 1, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Vamos ver o que ele fala aqui a Teófilo. E o nome Teófilo é interessante, que o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. E aí eu achei interessante, um dos escritos que eu estava lendo, ele estava fazendo um comentário dizendo o seguinte, que parece
Dá a impressão e entender que quando Lucas escreve essa carta a Teófilo, a intenção dele é que todo aquele que ama a Deus tenha a oportunidade de receber essa mensagem daquilo que Lucas está falando. Ela foi endereçada a Teófilo, mas com uma proposta muito maior de alcançar aquele que ama a Deus. E ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes apóstolos, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Então, queridos, eu acho muito interessante, porque a afirmação que Lucas passa para Teófilo é uma afirmação muito poderosa, que eu acredito que nós que amamos a Deus, como se refere o nome Teófilo, nós que amamos a Deus precisamos absorver essa informação e ter essa informação como verdade para nós, como se essa carta tivesse sendo escrita: essa carta te escrevo, ó José Luiz, você que ama a Deus. Estou relatando a vocês vários fatos que aconteceram, e ele fala algo muito poderoso que eu quero, te incentivar a olhar para o texto e se apropriar dessa verdade como uma verdade no teu coração, enraizada e fundamentada. Ele diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Queridos, sabe o que ele está afirmando? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos, dando provas incontestáveis de que ele está vivo. Queridos, eu e você podemos afirmar pela palavra: Jesus está vivo. Jesus vive. Foi escrito, queridos, há tanto tempo atrás, mas até hoje essa verdade grita, essa verdade cura, essa verdade salva, essa verdade restaura, essa verdade muda a história de um homem. Jesus vive. E ele está escrevendo para Teófilo dizendo: olha, ele se apresentou dando provas incontestáveis. Qualquer pessoa pode ir buscar informação, que vai encontrar informações claras, que vão embasar e dar a fundamentabilidade de que Jesus de fato andou nessa terra e ressuscitou, porque pessoas viram Jesus, pessoas andaram com Jesus, pessoas experimentaram de Jesus. A Bíblia diz que Jesus andou pela terra por 40 dias, realizando milagres, fazendo obras, conversando com pessoas,
testificando que ele ressuscitou. Então, querido, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é isso: Jesus vive. Fica com essa verdade no teu coração e não permita que ninguém e nada te roube essa verdade. Jesus vive pelo século dos séculos. De fato, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. De fato, ele é. E, queridos, eu vibro quando quando o Espírito Santo ministra no meu coração essas coisas, eu vibro. Eu fico animado. Porque que é isso, queridos? Foi essa verdade que transformou a minha vida. É essa verdade, que está trazendo o Evangelho até os dias de hoje. Hoje pessoas estão sendo salvas. Hoje pessoas estão sendo transformadas. Hoje pessoas estão sendo libertas pelo poder do nome de Jesus, através da obra maravilhosa do Senhor. O Espírito Santo está atuando hoje. Deus, com a sua infinita e maravilhosa graça, tem olhado para mim e para você, tem cuidado de nós. Primeiro ponto: Jesus está vivo. O segundo ponto é que ele deu uma ordem. Versículo 4, eu te convido a ler junto comigo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então Jesus diz para eles: olha, esperem a promessa do Pai, permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Olha, existe uma promessa em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que esse derramamento do Espírito, essa obra sobrenatural do Espírito, faria coisas sobrenaturais no homem, que o homem ia ser instrumentalizado para ser um poder sobrenatural nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, queridos, houve uma promessa. Uma promessa foi dada para esses discípulos. Uma promessa foi dada para esses irmãos: permaneçam em Jerusalém, fiquem firmes, não desanimem, mantenham firme a convicção daquilo que eu falei para vocês. Aguardem, vai se cumprir. Permaneçam, não desista. Querido, eu não sei o momento que você está vivendo na tua vida hoje, mas eu quero liberar essa palavra para você: não desista. Não desista. Busque o poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Se aproxime do Espírito Santo. Não se permita, queridos, e eu falo isso para mim também, não viver uma vida cristã comum, uma vida cristã normal. E eu achei assim, eu me lembrei agora. A minha filha me fez uma pergunta um dia desse. A gente estava voltando para casa, e dentro do carro ela olhou para mim e falou assim: pai, quero te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer. E ela falou assim: você está sempre assim? Eu falei: como? Eu não vejo você abalado. Eu não vejo você com altos e baixos. Você é sempre assim? Eu olhei para ela, dei um sorriso e falei assim: filha, problemas eu tenho, mas sabe o que é isso? É poder de Deus. Realmente, aqui dentro vai tudo bem. As dificuldades podem aparecer, as situações podem ficar diversas. Queridos, esses discípulos estiveram, conforme a Bíblia diz, 120 dias. Você sabe o que é 120 dias? Para alguém que sabe que está sendo perseguido. Imagina, uma pessoa que está sendo perseguido com a possibilidade de ser morto. 120 dias num lugar orando. Esses discípulos permaneceram. Circunstâncias podem ter acontecido, mas eles permaneceram. Queridos, eu e você precisamos, buscar em Deus ousadia, se aproximar de Deus, para
na ousadia do Espírito Santo, vencer as adversidades, vencer os momentos de conflito, vencer as circunstâncias externas, vencer, porque nós sabemos em quem temos crido. Jesus é a razão da minha vida. Eu só sou o que sou por causa de Jesus, e isso é o que me mantém firme, isso é o que me mantém olhando para Ele. As circunstâncias adversas vêm, mas eu olho para Jesus. Existe uma promessa que eu não quero abrir mão dela. Ele está comigo todos os dias. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nessa verdade, queridos, que eu me apego, e eu te convido a se apegar a essa verdade. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Viu, Verônica? Todos os dias Jesus está contigo. Todos os dias o Espírito Santo está aí. Todos os dias o Espírito Santo está ao teu lado. Você pode clamar, você pode orar, você pode se ajoelhar, você pode chorar, você pode se derramar. Você precisa ser sincero com Deus, e Ele vai se manifestar na tua vida. Sabe por quê? Esses irmãos estavam lá orando. O Espírito Santo, a promessa se cumpriu. A promessa foi cumprida, queridos. Eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles receberam o dom do Espírito Santo. E, queridos, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder consolador, santificador, renovador, inspirador e capacitador para as nossas vidas. O que nós precisamos está no Espírito Santo. Eu e você precisamos aprender a viver no Espírito, a andar no Espírito, a caminhar no Espírito. Porque, queridos, a nossa vitória está no poder do Espírito Santo. E eu quero falar para você alguns pontos. Eu contei para a juventude um dia desse, quando a gente ia para o evangelismo, eu compartilhei com eles um pouco. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre o Espírito Santo: sem o Espírito Santo não há poder milagroso. Não existe poder em mim mesmo. O poder é do Espírito Santo. A igreja, instituição, não tem poder nenhum. Não tem poder de salvar, de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O poder está no Espírito Santo. Então, queridos, o meu convite para mim e para você é que quando nós sairmos aqui da igreja, quando nós formos para a rua, seja para o trabalho, seja para a escola, seja em casa, seja andando pela rua, onde formos, que nós possamos ir e falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, e me usa para falar do teu evangelho. Porque, queridos, sem o Espírito Santo não há poder, porque dunamis em grego quer dizer poder, força. Dunamis é poder, é força. O Espírito Santo é isso, é força, é dinamite, é explosão. O Espírito Santo é o que eu e você precisamos, querido, para vencer as adversidades. E no contexto evangelismo, o que eu e você precisamos é do poder do Espírito Santo. Não precisamos ser letrado, não precisamos ser profundo conhecedores da Bíblia, não precisamos, gastar tempos em horas e horas e horas e horas e horas de oração e de leitura. Isso é muito bom, mas o que nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo. Porque, queridos, ao estar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai usar a mim e a você. E eu falei um dia desse, compartilhei aqui, dizendo o seguinte: imagina você cheio do Espírito. Imagina você vibrando no Espírito. Imagina você animado no Espírito. Imagina você motivado no Espírito. Você se aproxima de alguém que está abatido, e você olha para essa pessoa e você fala para ela: olha, Jesus te ama. Queridos, imagina, Jesus te ama, cheio do poder do Espírito Santo. Essa palavra vai entrar no coração da pessoa e vai destruir todas as cadeias, todas as fortalezas, tudo que está tentando desanimar essa pessoa. Isso vai ser quebrado, porque o Espírito Santo é dinamite, é explosão, é poder. E nós precisamos ser assim, queridos, motivados no Espírito, animados no Espírito. Sabe, as pessoas olhar para a gente e falar assim: cara, eu não estou entendendo nada. Por que essa pessoa é assim?
Por que esse cara está assim? Segundo ponto, sem o poder não há testemunho eficaz. Primeiro ponto, precisamos de poder. E o segundo, sem poder não há testemunho eficaz. Você pode chegar perto de alguém e falar qualquer coisa, você pode contar qualquer coisa. Se o Espírito Santo não estiver imbuído naquilo que você está liberando, é somente barulho. E a gente vê por aí muitas pessoas buscando novidades. E está encontrando novidades. E por causa de novidade em novidade, novidade em novidade, daqui a pouco tropeça na novidade. E aí desanima, porque não viu acontecer aquilo que tinha expectativa. Porque, queridos, a maior expectativa que eu e você precisamos ter é de que o Espírito Santo cumpra e realize a obra que Ele deseja realizar. 28 de março, o meu desejo é ver pessoas sendo restauradas pelo poder do Evangelho. Eu não sei se está aqui nessa noite entre nós, mas me trouxe uma alegria muito grande no coração. Estivemos na praça, evangelizando, falamos do amor de Jesus. E no domingo, à noite, uma família estava aqui, louvando, glorificando o nome do Senhor, porque nos viu lá na praça, pregando o Evangelho. E na semana seguinte estava aqui sentado nos bancos da igreja. Queridos, é isso que nós queremos. Queremos ir no mundo e dizer para as pessoas: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é a alegria real. Jesus é real porque Ele está vivo. Essa é a alegria que nos motiva. E o meu desejo é que dia 28 mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas conheçam a Jesus, mais pessoas sejam abordadas, e você é o nosso convidado para fazer parte desse trabalho. Que o Espírito Santo encontre eu e você nessa grande obra de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, porque no Espírito o nosso testemunho, ele é eficaz. Sem o testemunho do Espírito Santo, queridos, não há avanço aos confins da terra. Não foi isso que Jesus falou? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, e eis que ereis convosco todos os dias até a consumação do século. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sem esse testemunho, não há avanço aos confins da terra. Ponto 4. E sem o avanço de Cristo, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino definitivo. E nós estamos aqui falando do reino de Deus, que esse ano, nós, a Igreja do Senhor Jesus, aqui em Alcântara, queremos ver, de fato, estabelecido na nossa vida, o reino de Deus, viver no poder do reino de Deus, desfrutar a vida no reino de Deus e anunciar o reino de Deus a todo aquele que tiver e chegar próximo a nós. Nós queremos anunciar o reino de Deus. E um dia, queridos, porque o reino de Deus já é chegado, mas um dia ele vai ser estabelecido de fato, definitivamente. E é uma missão minha e tua, anunciar que o reino de Deus é chegado. É a nossa missão. Então, precisamos continuar avançando. Sabe o trabalho que você já fez até hoje? De falar de Jesus, de conversar com as pessoas, de estar firme na igreja, caminhar no Evangelho. Continua. Se motiva. Busca o Espírito Santo. E talvez você seja um inconformado. Talvez você esteja inconformado com o estilo de vida que você está vivendo e diga: Espírito Santo, eu preciso fazer mais. Eu posso fazer mais. Não fazer com o Espírito Santo, mas fazer no Espírito Santo. Porque nós estamos fazendo muita coisa
mas é fazer no poder do Espírito. Porque se nós fazermos no poder do Espírito, querido, eu acredito que coisas sobrenaturais vão acontecer em São Gonçalo. São Gonçalo vai ser transformado, São Gonçalo vai ser conhecido, porque o Senhor está operando de maneira sobrenatural. São Gonçalo vai ser conhecido não mais por causa da criminalidade, não mais por causa da violência, não mais por causa da quantidade de igreja por metro quadrado. Não, nós queremos São Gonçalo conhecido por causa do poder de Deus estabelecido na nossa cidade. Eu clamo, queridos, por uma São Gonçalo transformada. Eu acredito em São Gonçalo. E nós precisamos acreditar, queridos, porque tudo trabalha para nos desmotivar. Tudo trabalha para roubar tudo isso que o Senhor Jesus tem ministrado, tudo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. O mundo trabalha para roubar isso de nós, e nós precisamos nos apegar à palavra. Nós precisamos, nos alicerçar na obra do Senhor e dizer: não, eu acredito no poder restaurador do Espírito Santo, porque eu sou instrumento nas mãos do Senhor nessa cidade. Se cada um de nós, queridos, começarmos a olhar para a nossa cidade, olhar com o olhar de Cristo, olhar com os olhos de Deus para a nossa cidade e começar a profetizar, começar a entrar no quarto e dizer: Deus, eu profetizo, São Gonçalo vai mudar. São Gonçalo vai ser transformado pelo teu poder. São Gonçalo vai ser invadido por uma onda do teu amor, e que as pessoas vão se prostrar diante de ti, reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador de sua vida. Deus, eu profetizo sobre a cidade, eu profetizo sobre o Jardim Catarina, sobre o Salgueiro. Esses lugares vão mudar, essas pessoas serão transformadas, essas pessoas serão alcançadas, vidas se levantarão na tua presença. Eu profetizo sobre o bairro da Alma, eu profetizo sobre o Coelho, eu profetizo. Queridos, nós precisamos abrir a boca e profetizar no poder do Espírito Santo, acreditando que o Espírito Santo vai fazer a obra. Eram 120 pessoas orando, e o derramamento do batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus abraçou, envolveu esses homens. Sabe o que aconteceu com 120 homens? Multidões e multidões hoje declaram: Jesus é Senhor da minha vida. 120 homens. O poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje. Começou lá atrás, queridos. Lá atrás começou. O que Deus pode fazer hoje? Se começar por mim e por você. Porque o Espírito Santo nós já temos. Nós precisamos de mais. Nós precisamos, Espírito Santo, queremos o teu poder para ser suas testemunhas. Poder para ser testemunha em São Gonçalo. Poder para ser testemunha em Cabo Frio. Poder para ser testemunha no Rio de Janeiro. Poder para ser testemunha onde eu for. Eu quero o teu poder para ser testemunha, para falar do teu poder e do teu amor. Eu vou correr um pouco. Eu vou andar um pouco mais rápido. Se você quiser, você vai poder anotar. O livro de Atos, do capítulo 1, de 1:12, até o capítulo 7, 60, você vai ler e você vai ver Jerusalém sendo evangelizada. De 1 a 7, você vai ver Jerusalém sendo alcançada, evangelizada pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo através da vida desses homens. Quando você vai mais à frente, você vê o capítulo 8 de Atos, do versículo 1 a 40, você vai ver a Judéia e Samaria sendo atingidas pelo poder do Evangelho. Atos capítulo 8, de 1 a 40, Samaria e Judéia são alcançadas pelo Evangelho, são atingidas pela manifestação do poder de Deus. E o mais interessante, queridos, quando chega no capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 28, o Evangelho avança sem parar por todas as terras gentias até Roma. Do capítulo 9
até o último capítulo, o que a gente vê é o evangelho avançando. Como que isso aconteceu? Um homem que foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Um homem que antes era perseguidor da igreja. Saulo, um homem que perseguia a igreja, tem um encontro com Jesus, é cheio do Espírito Santo. Esse homem é transformado, esse homem entende o seu chamado, esse homem decide agora dedicar a vida dele na pregação do evangelho. Esse homem entrega a vida dele para alcançar, para ser instrumento nas mãos de Deus, para ir de encontro a pessoas, e o evangelho chega a Roma. Esse homem prega o evangelho, esse homem vai, esse homem caminha. Como? No poder do Espírito Santo. Um homem ousado. Você vai ler, sabe, você vai ler os capítulos e você vai ver Deus agindo através da vida de Paulo de maneira tremenda. E você vai ver ele o tempo todo dizendo: no poder do Espírito eu fui. O Espírito me constrangeu a ir. O Espírito me constrangeu a isso. O Espírito me fez isso. Eu queria ir em tal lugar, mas o Espírito me levou para outro lugar. E o que Paulo fazia? Ficava contando historinha. O que Paulo fazia, queridos? O que eu quero incentivar você, e uma coisa que eu tenho aprendido, é que o teu testemunho fala mais do que muitas palavras. O teu testemunho fala mais do que muitas palavras. Então, o que você precisa é viver, e eu também, viver no poder do Espírito Santo. Viver com o Espírito Santo. Andar no Espírito Santo. E quando as pessoas nos perguntar, quando alguém chegar perto de você e te perguntar o porquê, diz para ela o que Jesus está fazendo na tua vida. Conta para ela como ele te alcançou. Conta para ela o que ele fez na tua vida. Conta como foi, sabe, o teu encontro com ele. Conta para a pessoa: olha, eu nem sempre fui assim como sou hoje. Hoje Zé Luiz é uma bênção, mas Zé Luiz era arrogante. Hoje Zé Luiz é uma bênção, mas ele era um problema para muita gente. Hoje o Zé Luiz é amável, mas o Zé Luiz era agressivo. Hoje o Zé Luiz para ouvir, mas antigamente Zé Luiz era cheio de verdades. Sabe por que hoje eu ajo assim? É o poder do Espírito Santo, que tem tocado na minha vida, que tem falado comigo: Zé Luiz, devagar. Zé Luiz, não é por aí não. Às vezes eu tento sair e o Espírito Santo fala assim: volta aqui, rapaz, fica aqui. Fica aqui. Você só é o que é por minha causa, fica aqui. E aí eu corro por pés do Espírito Santo e fica ali, porque eu descobri: não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei. Queridos, não há outro lugar para nós estarmos do que na presença do Espírito Santo. Porque é neste lugar que nós nos levantamos. É nesse lugar que a gente volta um passo para trás. É nesse lugar que a gente entende: opa, peraí, eu não sou isso que eu estou pensando, não. É Deus que faz tudo. É nesse lugar que eu recuo, é nesse lugar que eu avanço, é nesse lugar que eu corro, é nesse lugar que eu paro. É na presença do Espírito Santo. Queridos, não tem jeito. Quer que o teu testemunho fale? Caminha com o Espírito Santo. Na semana passada, a gente estava aqui pregando, e eu falei muito sobre o olhar para o outro, porque, queridos, é nesse tempo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. É nesse tempo que o Espírito Santo está falando isso comigo. Teu testemunho fala mais do que muitas palavras. Conte o teu testemunho. Mostra e conta para o povo a obra que eu estou fazendo.
Então, querido, você tem muito para contar. O que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? Conta. Conta para as pessoas. Conta como você foi alcançado. Conta como o poder sobrenatural do Espírito Santo tirou você de onde você estava e trouxe você para a presença dele. Conta. Você vai andar mais um pouco e você vai ver Paulo. Todas as vezes que ele chega na cidade, o que Paulo fala é o seu testemunho. Paulo conta o seu testemunho. Paulo prega sobre si mesmo. Ele conta quem ele era, o que Jesus fez, o encontro que ele teve com Jesus. E ele agora anuncia que Jesus vive. Ele anuncia que Jesus morreu e ressuscitou. Isso porque ele está anunciando que Jesus morreu e ressuscitou, ele é perseguido. Mas ele anuncia. Ele conta o testemunho dele, ele diz quem ele era. E ele fala o que Jesus fez com ele. Atos 13, versículo 16 em diante, você vai ver Paulo contando o seu testemunho para os judeus. Em Atos 17, versículo 22, Paulo vai contar o seu testemunho para os pagãos. E quando você vê Atos capítulo 20, Paulo está contando o seu testemunho para os presbíteros lá na igreja, em Éfeso. Como Paulo anuncia o Evangelho, ele conta o seu testemunho. Quem Jesus é, o que Jesus fez na vida dele, e a obra maravilhosa que Jesus faz na vida de um homem. É o que nós precisamos fazer, contar. Se alguém tentar de alguma maneira, tentar te calar, e de alguma maneira você for afrontado, de alguma maneira você for confrontado, de alguma maneira alguém mandar você se calar, eu também te incentivo a fazer como Paulo. Porque todas as vezes que Paulo foi diante das autoridades para explicar o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, sabe o que Paulo fez? Ele se defendeu falando do seu testemunho. A defesa do apóstolo Paulo foi contar o que Jesus era, quem Jesus era, o que Jesus fez e o que Jesus faz na vida que se rende diante dele. Tanto o testemunho de Paulo como a defesa de Paulo é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra. Eu acho muito interessante quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que Paulo está fazendo o mesmo que Jesus fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos vão caminhando no caminho de Emaús, tristes, desanimados, sabe, desmotivados. O que Jesus fala quando chega perto deles? Jesus dá uma palavra de incentivo e fala assim: não fica preocupado não. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus vai lá e conta para eles a respeito de Moisés, o que falava da Bíblia a respeito dele em Moisés, falava o que falavam os profetas, e Jesus diz: olha, eu falei para vocês que o Messias iria padecer. O que Jesus fez? Pregou o Evangelho. E aí, num momento como esse que nós vamos participar nessa noite, da ceia, os olhos daqueles discípulos se abriram. Enquanto estavam desanimados, tristes e abatidos, eles não conseguiram perceber que Jesus caminhava com eles. Mas quando eles se deixam ser ministrados pela palavra do Evangelho, quando eles começam a ouvir o Evangelho, quando eles chegam realmente na intimidade com Jesus, no partir do pão, à mesa, quando eles chegam na intimidade com Jesus, quando Jesus dá graças e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles dizem: caramba, não nos ardia o coração enquanto ele falava. E aí sabe o que acontece com esses 2 homens? Homens que estavam indo para Emaús, desanimados e tristes, abatidos, cabisbaixos, inseguros, insatisfeitos. Agora, quando eles olham e veem Jesus, quando eles têm essa intimidade com Jesus, sabe o que eles falam? Aquela hora, apesar de tarde, eles voltam para Jerusalém, juntam com seus amigos e contam: nós vimos Jesus, realmente ele ressuscitou. Queridos, o Evangelho tem um poder transformador em nós mesmos e nos outros. Mas primeiro precisa ser em nós.
O Evangelho precisa nos transformar, nos impactar. O Evangelho precisa quebrar as estruturas. O Evangelho precisa tirar as amarras. O Evangelho precisa quebrar as estruturas que se levantam. Porque quando o Evangelho quebra as estruturas e os conceitos humanos, quando o Evangelho realmente nos deixa, sabe, desnudos diante de Jesus, quando nós conhecemos e entendemos quem realmente somos e o que Ele nos mandou fazer, quando entendemos que nós vamos no poder dEle, queridos, não há nada que possa nos parar. Pode até acontecer coisas, mas não nos para, sabe, porque nós entendemos e agora estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Agora estamos abrigados em Deus e nada rouba essa verdade. Nada rouba. Eu deixo uma palavra para você. Ide. Guarda essa palavra no teu coração. Ide. Vá. Fale de Jesus. Conta o teu testemunho. Se envolva em evangelismo. Queridos, o evangelismo, sabe, às vezes, os pastores vão concordar comigo. Às vezes a gente está aqui no púlpito e a gente começa a vibrar. Não pense que essa vibração estava antes da palavra não, tá? Essa vibração, ela acontece no momento da palavra. Você começa a vibrar. Porque o poder do Evangelho faz isso. O Evangelho traz vida. O Evangelho te impulsiona. Você está pensando que eu estava pulando em casa enquanto estava lendo e estudando? Não estava pulando, não. Na realidade, eu estava um pouquinho preocupado. Ai, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, fala através de mim. Mas, queridos, ao deparar com a palavra de Deus, ide. Jesus falou isso. Ide. Na linguagem de hoje, NTLH. É isso? NTLH, a linguagem de hoje? Isso, NTLH. Na linguagem de hoje diz assim, ó. Vá e façam seguidores para mim. O que eu e você precisamos fazer é atender esse ide. Sabe por quê? O Evangelho vai continuar sendo escrito através de mim e através de você. Continue, porque o Evangelho vai seguir. A obra do Espírito Santo, ela vai seguir, restaurando, transformando, conquistando, pelo poder do Espírito Santo, através de mim e de você. Ela vai seguir, a obra não vai parar, queridos. Que eu e você possamos ser contados entre aqueles que estavam com as mangas arregaçadas, dizendo, sim, eu irei. Eu irei. Sim, eu estou aqui. Tem uma chamada para você, querido. Dia 28 de março. É uma chamada para você que é a igreja. É uma chamada para você que é membro dessa casa. É uma chamada para você que é discípulo de Jesus. É uma chamada para você que é servo do Senhor Jesus. É uma chamada para você que é filho do Deus Altíssimo. É uma chamada para mim e para você. Ide e fazei seguidores. Como? Contando o que Jesus fez na nossa vida. O Evangelho, ele continua através de mim e através de você. É no poder do Espírito Santo, não no poder meu ou de outra pessoa que seja. Eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero deixar essa palavra no teu coração. Ide, atenda esse chamado. Ide. Não pense que o fato de estarmos aqui dentro do santuário, isso é muito bom. Estar aqui na igreja é muito bom. Se encontrar com os amigos é muito bom. Sabe, cantar louvores ao Senhor é muito bom. Ler, ouvir a palavra é muito bom. Mas, queridos, o que nos traz força e ousadia é anunciar, é declarar, é evangelizar, é contar para os outros as grandes obras e os feitos do Senhor. Eu estou vivendo, Salmo 145, uma geração anunciará a outra geração os preciosos feitos do Senhor. Pensa um pouquinho aí no teu coração.
Você está disposto? Está disposto a atender esse chamado? Você quer atender esse chamado? De anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz? Se você está disposto, querido, a única coisa que você precisa fazer é dizer: eu irei, eu estou aqui. O que você precisa dizer é: Senhor, envia-me a mim. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu vou falar. Talvez você ouça o Espírito Santo dizer assim: abra a sua boca e eu falarei através de você. O que você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Comece a pensar no teu coração agora. Se você estiver disposto, comece a dizer: Senhor, eu estou disposto. Sabes, tenha um tempo de oração. Não se preocupa com a música, mas é um tempo entre você e Deus, sabe? É você e o Espírito Santo. Talvez você queira dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui.